Olá, tudo bem? Meu nome é Renara, estou aqui com as minhas amigas Naila, Luíse, Paula e Marcilene. Recentemente a gente fez uma palestra, né? Que a gente é estudante de pedagogia. Nosso professor Iranildo passou um trabalho e o tema é o combate ao bullying e à violência nas escolas. E seria focado principalmente para conscientizar não só as crianças, mas também os professores com tudo que está acontecendo. E aí a gente poderia ensiná-los também o que é bullying, né? Porque eu conversei muito com as meninas e eu e a Paula, a gente já praticou bullying mesmo sem saber. Então, e isso eu estava no quinto ano. Uma menina que já ia entrar na quinta série e não sabia nem o que era bullying. É meio triste. Ainda mais que eu pratiquei o bullying e eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Só que depois é que vieram me explicar o que era bullying e o quanto aquilo machucava. Mas antes eu realmente estava fazendo aquilo e estava achando divertido. Só que depois que eu soube que aquilo feria e aquilo era realmente um crime, né? Eu fiquei remoendo o resto da minha vida. Até hoje eu fico pensando que se eu tivesse feito algo diferente e ter ido para casa sem falar nada para aquela menina, teria sido bem melhor do que até hoje ficar lembrando daquilo que eu fiz. E realmente falar sobre o bullying, principalmente na escola SESI, que foram para crianças, instruí-las desde pequena que mulher é errado, que o bullying é crime, que eles têm um suporte, é muito bom porque previne, principalmente, toda aquela violência que eles estão vendo, não só vendo, como escutando pelos cantos, porque não tem como a gente não escutar as pessoas comentando com tudo que está acontecendo, né? E aí, eu achei que foi muito bom. Estava meio nervosa para dar a palestra. Eu achei que a qualquer momento eu ia desmaiar. Eu saí de casa bem pensativa, pensando, meu Deus, eu vou dar palestra para crianças, o que é que eu vou falar? Todo mundo estava assim. O que eu ia falar para elas? Que o bullying é errado? Que o Papai do Céu não gosta? Eu tinha que falar algo mais consistente, mas que desse para elas entenderem. E não só ter feito a palestra, como também as brincadeiras e ter me conectado mais com as crianças, me tirou um certo medo que eu tinha delas. Não que uma criança fosse me bater a qualquer momento, mas que eu fosse muito bruta e não soubesse como reagir, sei lá. Parecia que... Mas pela espontaneidade delas, né? Porque, inclusive, tinha uma criança que toda hora estava no ouvido da Renara, né? E aí ele só contava para ela. Até eu queria saber o que ele estava dizendo para ela no ouvido. Ninguém sabe. Mas... É um segredo nosso, que ele pediu o segredo. A Renara fez o favor de não falar pra gente. Mas o mais legal é que elas são crianças pequenas, mas elas já sabiam sobre o assunto também, né? Isso é muito legal. E algumas também já tinham sofrido, outras também cometeram bullying. E foi bem bacana, porque elas foram bem participativas, elas participaram, elas contaram. Foi legal. Quando a gente iniciou, né, sobre o bullying, os tipos de bullying, a gente não quis levar todos os tipos, justamente por esse medo deles saberem assim, a magnitude, né, de todo esse campo. E se torna um pouco grave, porque pela idade deles, a gente não pode falar todos os tipos, né? Por exemplo, o bullying, o abuso sexual, a gente não pode estar falando isso para as crianças, porque a maioria não sabe nem o que é isso ainda. E aí, imagina, se a gente fosse falar e falasse para os pais, e aí ia criar aquela confusão toda, né? Então, a gente, pelo menos eu, assim, tentei me preocupar justamente com essa parte de chegar e falar para eles de uma maneira natural, que eles entendessem e compreendessem como estava acontecendo no dia a dia nas escolas, né? Na escola deles. É tanto que quando a gente falava, olha, o bullying material, o bullying psicológico, o bullying físico, quando a gente falava as características desse bullying, aí um coleguinha falava, olha lá, aquele lá fez comigo. Ele tinha esse prova. aqui fez comigo. Ele já tinha, o tempo todo apontando o dedo, né? Aí até pensei assim, dizer, não vamos apontar os dedos, né? Porque todo mundo, em algum momento, praticou o bullying. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque o dedo vai estar apontado para ti em algum momento também. O importante é a gente
espalhar, né, que isso não está certo, está sempre conscientizando todo mundo e ajudando também aquele que não sabe se defender, porque por mais que a gente saiba os nossos direitos, ainda mais como criança, a gente ainda não sabe lidar, né, emocionalmente com isso, é muito difícil. Ainda mais no tema como o teu, né, que foi sobre o racismo e o preconceito, né? E o cyberbullying foi muito difícil explicar. Imagino como foi para ti, Renara. Eu fiquei meio, meu Deus, eu falava alguma coisa de errado e essas crianças levarem assim para casa delas e distorcerem, assim, terem entendido de forma errada. Eu ter falado sobre o racismo e o bullying ali para eles, e aí chegava lá para mim e falava assim, meu Deus, o que tu tá ensinando pro meu filho? Essa altura do campeonato, assim, tô ensinando esse tipo de coisa. Era exatamente isso, um pouco o receio que eu tive, de como eu ia passar um tema para eles, como eles iriam assimilar na mente deles e chegar em casa e passar para os pais. Como o tópico que eu fiquei foi sobre se é crime praticar o bullying, aí eu iniciei com uma pergunta se eles achavam que era crime. Aí alguns levantaram a mãozinha assim, por que é crime? Porque faz mal pro coleguinha, machuca ele. Aí, mas até que depois que foi fluindo, que eu fui falando coisas e eles foram reagindo de uma maneira legal. Porque eu gostei, assim, que não ficou aquele climão, assim, de só a gente falar. Eles também tinham algo para falar. Um dos meninos deu o relato dele e tal. E aquilo, para mim, foi muito bom. Principalmente porque quando a criança ela sabe se expressar, sabe dizer o que ela está sentindo, é muito melhor. Porque aí a gente já sabe aonde é que a gente pode ajudar, aonde é que a gente pode dar aquela cuidada, ou a gente pode modificar. E aí, eles terem participado, para mim, foi muito bom. Que aí eu não ficava com aquele nervoso a mais, assim, de que eu saí de casa. Porque foi a primeira palestra, né? Isso. Justamente por isso que a gente levou as brincadeiras, né? A ideia de ter brincadeira é para quebrar esse gelo. E também na brincadeira, eles aprenderem alguma coisa e interagirem, né, entre si. Tanto que eu não imaginava que naquela brincadeira do dado eles fossem realmente gostar. Mas aí vocês viram, né? A fila... Aquilo ali, para mim, foi perfeito. Se desse para a gente ficar mais tempo naquele dia, para eles brincarem mais, todos tiverem a oportunidade de jogar o dado e ver, né, que emoção é aquela, onde eles sentiram aquela emoção, seria perfeito. Todos teriam gostado, porque tinha criança, né, esperando a sua vez, ansiosa para poder falar. E aí, engraçado que eles falaram coisas que nem sempre tinha a ver com o bullying. Emoções que... né, não tinha nada a ver, mas é o que vem na cabeça deles e a gente respeita isso e entende, porque, né, uma criança é uma mente assim pura, né? A gente espera. E também a brincadeira do balão foi uma coisa muito interessante, porque quando a criança lia a frase para outra, a gente via no olhar dela uma emoção de receber uma palavra boa, eu tô contigo. E foi muito legal. Isso. É porque a emoção maior delas também foi também porque elas leram seu próprio papel. Elas tiveram a oportunidade de pegar aquele papel e poder ler e expressar o que estava ali para o colega. E eu acho que aquilo foi algo que mexeu bastante com elas também. E pode ser que elas lembrem também, olha, teve 5 meninas que foram dar uma palestra e elas levaram balões e brincadeiras. E principalmente brindes, que todo mundo estava querendo aqueles brindes. Por mais que eles não leiam, né? Tem alguns que não sabem ler. No caso, a ideia era levar o panfleto, né? Fazer palestra, elaborar um panfleto falando sobre o assunto, levar para as crianças. Eles vão levar para os pais. Então, o fato de eles já levarem para os pais e os pais lerem isso e também conversarem com ele, já assim, a gente já ganhou, entendeu? Porque era esse o objetivo, né? Alcançar dessa forma. Por mais que a gente tenha ido, por enquanto, só no SESI. Espero que depois a gente vá em outras escolas, né? A gente já teve convites, inclusive. E espero que a gente se una para poder fazer também melhor ainda. Outra coisa que eu achei interessante, Marcelene, é sobre uma fala dela, que eu me emocionei. Eu estava lá tirando fotos, e aí a Marcelene pega e diz assim, você sabia que vocês podem mudar o mundo? Quando eu ouvi a cara das crianças, tipo assim, sério, eu posso mudar o mundo? Aí eu, meu Deus, eu também posso mudar o mundo. Marcelene falou isso para as crianças, mas eu me senti, entendeu? E aí eu sei como é difícil. Só estudar, trabalhar,
ser mãe, tudo ao mesmo tempo, a gente pode mudar o mundo de alguma forma, né? E é uma loucura pensar assim, como é que essas coisas se unem para a gente poder seguir em frente. Eu acredito que deva ter emocionado mais também, porque Marcilene e a Luísa são mães e, querendo ou não, com tudo que está acontecendo, e principalmente porque vocês são Sim. estudantes de pedagogia, vocês, dia após dia, vocês vivenciam coisas dentro da pedagogia, fazem trabalhos para atividades lúdicas, uma mais maravilhosa que a outra. Acredito que também vocês pensem bastante e meu filho, será que ele está tendo uma educação boa, assim, e tem professores se esforçando para ensinar eles, igual eu estou me esforçando aqui na faculdade para ser uma professora boa também, né? E aí eu vou ter um sobrinho, né, futuramente. E para mim eu penso muito nisso, de que eu quero que o meu sobrinho tenha uma educação maravilhosa, principalmente porque eu quero que ele chegue em casa e me diga, olha, tia, eu aprendi isso, isso e isso, e a professora, ela me ensinou a mexer num dado de forma lúdica, com uma brincadeira maravilhosa, e não pesou bastante, não foi nada, não foi tudo escrito no quadro. Ela me levou para dar um passeio na escola e me explicar um pouco sobre as plantas. Aí, eu acredito que, para mim, essa ideia de ensino para as crianças mais novas, que elas têm aquele prazer de aprender, que eles ainda estão naquela fase de imaginação, que para elas tudo é grande, tudo é maravilhoso, e principalmente que tudo é aquele porquê, né? Ai, por que a planta é verdinha assim? E aí, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer depois da pedagogia, mas eu acredito que com as pessoas que fazem faculdade comigo, a maioria se esforça, e eu vejo principalmente montando atividades lúdicas igual vocês duas, né? Que eu acredito que vai ter um ensino bem melhor e principalmente visado no bem-estar da criança, porque quando a gente foi fazer a palestra sobre bullying, eu percebi que a fala de cada uma e também, principalmente, aquela atenção que cada uma deu para as crianças foi maravilhoso. Então, para mim, hoje, assim, eu não trabalharia com criança ainda, não sei, né? Que eu ainda estou no 4º período, ainda tem mais 4 ainda. Mas eu acredito que a Luísa já trabalha numa escola e eu tenho certeza que as crianças devem amar cada brincadeira, cada ensino. E é isso que eu espero que aconteça assim também no futuro, que as professoras tenham aquele prazer maior de mostrar para as crianças não só o que é bullying, mas também ensinar sobre como a natureza é fantástica ou como uma bola é redonda de diferentes formas, não só por fora, mas também por dentro. Tem que a forma de fabricá-la e essas coisas. Porque acredito que uma pedagogia mais lúdica, e apesar de ser trabalhoso, né, assim, fazer as atividades para 20 alunos, 30, mas ter aquele prazer de ensinar as crianças na sua fase inicial na escola é maravilhoso. E para mim a palestra no SESI me mostrou assim que é bom ter uma criança assim para ensiná-la. E principalmente do meninozinho, que ele ficou muito no canto e falava, ele não quer brincar porque ele é muito arisco. E eu fui perto dele e falei, você quer brincar? E ele falou, quero. Aí eu peguei um balão e fiquei do lado dele, na esperança assim, dele levantar para brincar. Mas ele não levantou. Mas ele leu a frase, ele guardou a frase no bolso, ele comeu lá o bombom dele, ele pediu para me abrir. Ele não quis participar, mas ele queria alguém do lado dele para ter alguém de suporte. Então, para mim, assim, a palestra foi algo maravilhoso e que eu realmente acho que, com os futuros pedagogos, acredito que a educação vai ser 1000 vezes, assim, libertadora e maravilhosa. Sim, com certeza. Tu falou um pouco, né, sobre a parte de eu e a Marcilene sermos mães e sobre o que está acontecendo atualmente, né? Como é que a gente se sente com isso, né, Marcilene? É muito difícil. Os nossos filhos, né, os 2 têm 5 anos. Eles estudam juntos na mesma escola. E a gente estuda junto na faculdade. Então, é tipo assim, eu estou sempre em contato com ela, ou sobre a faculdade, né, Marcilene? Ou sobre alguma coisa da escola em relação a eles. E a gente vê na televisão. Eu, por exemplo, eu escolhi não falar sobre isso para a Liz. Porque, pelo fato dela ser muito nova, até hoje ela não entende por que alguém morre.
Agora, eu achei engraçado que ela já sabe para onde é que a pessoa vai quando ela morre. Porque a gente estava uma vez no Igarapé e ela achou um peixinho morto. Aí, quando brincando assim na areia, eu perguntei, Liz, cadê o peixe? Aí ela cavou lá, tá aqui, mãe, ó. Aí eu falei, mas por que tu botou ele aí? É porque ele morreu. Aí ela cavou um buraco, guardou o peixe lá dentro e disse que ele morreu. Porque eu tinha explicado para ela, né, que se ela jogasse ele no rio, ele não ia mais nadar, porque ele já tinha morrido. Aí ela enterrou. Então, isso eu acredito que ela já, né, aprendeu na escola. Mas eu fico com medo de falar para ela da violência na escola, porque dela ter medo de ir para a escola, porque a gente está vendo muito isso, né? Crianças que sabem, pais que sabem, talvez ficam nervosos também e ficam amedrontando seus filhos, aí a criança não quer ir para a escola, porque, né, nunca se sabe qual é o dia que pode acontecer alguma tragédia dessa. Mas o fato da gente já falar para eles todos os dias que tem que respeitar os professores, que tem que respeitar os coleguinhas, que não pode bater, que não pode morder, isso já ajuda no sentido, né, do bullying, como a gente falou, no combate ao bullying, né, que foi o dia 7, agora de abril, né, o dia do combate, aqui no Dia Nacional. E a gente, na palestra, a gente até perguntou, acho que foi a Marcelene, né, Marcelene? Sim, foi eu. E é engraçado porque a maioria deles não sabiam ainda. Tinha sido uns dias atrás, a gente deu a palestra dia 11. Foi dia 11. E foi dia 7 o Dia, né, Nacional de Combate ao Bullying. E muitos deles ainda não sabiam. Eu acredito que o bullying era para ser mais, tipo assim, olhado com mais atenção pelas escolas, né? Assim como o Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães. E aí eu acho que falta um pouco de atenção ainda sobre esse assunto nas escolas também. Isso, porque justamente eles passam por isso, né? E às vezes você nem perceber, como tu mesmo disse, né, Renara? A gente pratica sem perceber, e às vezes passa pelo bullying sem perceber. Uma brincadeirinha, né? Mas no final do dia, vai saber o que aquela criança sentiu, né? Ouvindo aquela fala sobre o cabelo dela. Ela vai se olhar no espelho, ela vai também sentir, né, aquele peso, aquela culpa, achar que o cabelo dela não é bonito. Então, esse tipo de coisa vai afetando. E se não for falado, porque tem outra questão, eu acredito que a parte de conversar com teu filho, ter diálogo com ele e fazer ele confiar em ti para te contar as coisas também é muito importante. Não só dizer, olha, é assim que tem que fazer, não é. Também deixar ele falar para ti. Fazer com que tu seja capaz de escutar o que ele tem para dizer. Porque é aí que está a chave. Na minha opinião, essa é a chave. Eu pergunto assim, ali chega da escola, eu pergunto, Liz, como é que foi na escola? Todo dia, ela fala, foi ótimo. Eu realmente espero que tenha sido ótimo. Porque nunca se sabe, né? Um colega empurrou ela, outro, enfim, tomou o brinquedo, a gente não sabe. E isso afeta a criança, né? Querendo ou não. Então, a base do diálogo é o mais importante, porque a criança vai sentir confiança para contar o que aconteceu na escola, como foi que o coleguinha tratou ela, né? E se tiver algo diferente, ela vai saber identificar, se tiver uma boa conversa, na hora de te contar, ela vai te contar, né? Que teve alguma coisa que não foi certa. Entendeu? E, assim, a parte do bullying ser um tema tratado nas escolas, eu também concordo, porque é como, tipo assim, na hora daquela comunhão ali das crianças antes de chegar na escola, né, que tem a oração, basicamente toda escola tem isso, né? A oração, tem umas músicas, que é uma interação entre eles. Tipo, poderia ter um exercício, já que tem todo dia esse de cantar e de fazer oração, um exercício para praticar coisas boas, né, relacionado ao bullying, para eles já começarem o dia sabendo como é que tem que se fazer, como é que tem que tratar o coleguinha, né? E aí, pegando gancho de pais e professores, o professor Iranildo, ele fala muito que para a educação da criança dar certo, o professor e os pais têm que ter aquele equilíbrio, têm que estar assim, na mesma sintonia, que é para justamente não pesar para nenhum lado, porque, querendo ou não, a educação da criança ela é moldada tanto dentro da sala de aula como em casa. Então, o que o professor ensina na sala de aula e o aluno ele absorve e leva para casa, e o pai vai lá e
trata aquele assunto de forma diferente, a criança ela vai ficar confusa. Mas não só confusa, como ela vai pegar o que o pai dela diz como verdade, porque aqueles pais são um símbolo assim de grandeza para ele. Então, tudo que a criança ela absorve dos pais, ela leva para a sala de aula. E aí, quando tem aquele desequilíbrio total entre professor e pais, os pais não dão a devida atenção ao filho, não se esforçam para ir na escola nem para ver como é que está. E aí, o professor fica à mercê, né? Que ele fica totalmente pesado para ele, porque são muitas crianças para tomar de conta. E aí, se ficar olhando muito para uma, a outra pode fazer algo assim, empurrar, bater. E aí, a criança que foi empurrada ou que foi agredida, chegar em casa roxa, o pai vai querer saber o que aconteceu e a professora não vai ter culpa, porque ela estava cuidando de outra criança, porque, querendo ou não, quando a criança ela sai para socializar, ela sai com uma educação, cada uma diferente uma da outra. E aí, quando entra numa sala de aula e fica naquele quadrado, elas tendem a ter isso de ir brincar empurrando, ou algumas, na malícia, morde. E aí, o professor, ele, na maioria das vezes, não tem culpa. Então, a maioria dos pais ainda tem que se atentar a isso, de olhar para seu filho e prezar muito pela educação dele e, principalmente, para, quando ele ficar maior, ele ter um caráter bom. E aí, eu gosto muito assim disso, porque a minha irmã ela sempre fala que ela quer uma educação maravilhosa para o filho dela. Inclusive, esses dias ela estava vendo se ela vai matricular o meu sobrinho na SESI. Olha! E aí, ela está naquele misto de ansiedade para ele chegar, e eu também confesso que eu estou bem ansiosa. Quantos anos ele tem? Ele tá com... Ainda nem saiu ainda. Nem saiu ainda, não. Meu Deus. Ele nem nasceu e ela já quer matricular o menino. Ela tá meio com ansiedade. E eu também tô, porque eu vi várias coisas para ele se formar, assim, na educação, principalmente. Eu ia comprar um EVA para ele de... Como é que fala? Um tatame de EVA para ele, para botar ele no chão e aí levar várias coisas para ele brincar e ter aquelas atividades sensoriais para ele. E a minha mãe fala muito que... Ainda bem que eu estou fazendo pedagogia, porque com a violência que está acontecendo agora, ele vai estudar em casa. E eu que vou ser a professora dele. E eu acho isso muito bom, porque é ela que paga a minha faculdade, foi ela que me deu toda a força para fazer a faculdade de pedagogia. Na real, no começo eu não queria, mas eu falava, eu não estou fazendo nada esse ano e eu também não passei no Enem, eu vou entrar para pedagogia e eu vou até o final. E aí cá estou eu aqui no 4º período e agora eu não penso mais em desistir. Eu penso em cada dia mais evoluir e ver até o quanto eu sou boa o suficiente para não só na oratória, mas nas atividades lúdicas, eu não era boa nem em pintar, e para mim hoje é muito bom pintar. Então, quando eu tinha uma visão completamente diferente do que seria uma faculdade de pedagogia, e eu achava que seria chata e seria totalmente triste para mim, porque eu sou mais voltada a nada de cor. Eu gosto mais daquele opaco, assim. Mas hoje em dia eu já olho assim e penso, nossa, eu vou comprar esse EVA para uma hora ou outra eu vou ter que usar para fazer alguma atividade. E para mim está sendo muito bom mesmo, que a minha mãe pode olhar para mim e pode contar comigo para a educação do meu sobrinho, porque eu era bem desbocada e desiludida da vida. Então, eu ser um exemplo futuro para o meu sobrinho... É maravilhoso ele poder olhar para mim e falar, nossa, a minha tia ela é pedagoga. Se forma assim, uma opinião boa quando a gente faz faculdade de pedagogia. A gente olha a visão do professor, a gente passa a olhar com uma forma diferente, a ver a educação de uma forma diferente. Porque eu, como aluno, eu não via as dificuldades que um professor passava para dar aula para 30 alunos, 40 alunos. E eu não só não via a dificuldade, como eu achava que o fato da maioria não conseguir dar uma aula se dava porque era preguiçoso, se dava porque ele não era respeitado o suficiente para os alunos prestar atenção.
Mas hoje em dia a gente vê que, principalmente a professora que a gente estava comentando hoje, que foi morta, ela era uma aposentada, que estava ali para dar aula porque ela gostava de dar aula. Então, ela tinha prazer em levar a educação para as crianças, para elas poderem crescerem e terem profissões, ou até mesmo só ter tido a chance de ter aquela educação. Porque ela se atentou de que, nossa, que são crianças de escola pública. Eles também merecem uma educação boa. E aí, o fato dela ter morrido e ter acontecido essa tragédia é bem triste, porque ela não estava ali pelo dinheiro. Ela estava ali para mostrar que toda pessoa pobre merece também uma educação maravilhosa, que merece uma educação que transforme ele para o futuro, que faça com que eles lembrem que aquela professora foi uma que levou eles para o alto. Principalmente porque não dão devido valor a uma escola pública, né? Eles já não olham com tanta atenção. Eu, como estudante de escola pública desde pequena, eu sempre achei que eu não tinha muito o que fazer na minha vida. Era só terminar o ensino médio e acabou. E, pelo visto, não acabou. Deus quiser. Ainda tem muito ainda tem mais 2 anos ainda. Falando assim sobre esse orgulho que a gente já tem, né, de si mesma. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem orgulho de si e também sabe que a família se orgulha, né, de nós. Isso é assim, uma loucura a gente imaginar quando começou, né? Anos atrás, a gente nem fazia ideia do que a gente queria ser. Eu já mudei várias vezes de ideia, né? Eu não sabia se eu queria ser professora ou não, que nem minha mãe, que nem meu pai, porque os dois são professores. Eu pensava, será que eu quero ser mesmo? Será que eu quero lidar com gente, com criança, né? É muito difícil. E aí, a nossa mente muda depois que a gente entra na faculdade, ainda mais na faculdade com uma pedagogia que é tão ampla, né? A gente sabe. No primeiro dia, o professor logo disse, olha, vocês vão pensando que pedagogia é a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Na verdade, é a mais difícil, porque é tudo. É desde o começo, é lá a base, né, da educação da criança. A gente, desde o maternal, já tem que ensinar tudo, né, para eles. É muito complicado ter, tipo assim, amor, né, a tudo isso, ter paciência, porque tem que ter muita paciência, demais mesmo, e saber conciliar e filtrar, porque tu sai da escola, tu já vai para tua casa. Tua casa tem problemas, tem contas para pagar, né, tem responsabilidade. No outro dia, quando tu volta para a escola, tu tem que esquecer aquelas coisas ali. É só a escola, é só eles. Ainda mais para quem tem filho que nem a Marcilene, a gente tem que conciliar tudo isso. Como é que tu vai ter paciência com o filho de outras pessoas se tu não tem com o teu? Isso ficava na minha cabeça. Meu Deus, às vezes eu perco a paciência com a minha filha, que só Jesus na casa. Aí como é que eu vou ter paciência com o choro do menino que foi mordido? É muito difícil, né? Mas a gente, quando consegue, parece que a gente sente aquela libertação, né? Um alívio de ter chegado até aqui, né, no 4º período de faculdade, fazendo um podcast sobre uma palestra maravilhosa que a gente fez. É orgulho demais. Ainda mais pensar assim, num momento tão difícil da minha vida, né, como eu tive a Liz com 18 anos. Eu não estava preparada para ser mãe, claro. Nunca. Meu Deus, 18 anos eu pensava assim, não. Com 20 eu estou formada e aí eu vou ter minha casa. Que casa, minha irmã? Estou até hoje morando com a minha mãe. Então, tipo assim, misturou tudo, atrasou minha vida inteira. Aí, falando um pouco sobre o bullying, junto com esse tema, né, da gravidez na adolescência, que é tão recorrente, né, em todo o Brasil, e todo mundo, né, mas, assim, é uma falta de conscientização mesmo nas escolas, principalmente, né, onde começa, a educação sexual, que é muito importante também falar, porque a maioria das crianças não conhece o próprio corpo. E aí é isso que causa a gravidez na adolescência, né? Elas não se conhecerem. Por vários motivos, acontece. E quando isso acontece, atrapalha tudo, porque tu vai ter que gerar aquela vida. Depois, tu vai ter que amamentar, né? Alimentar aquela criança. Depois disso, tu vai ter que educar, né? Ensinar tudo do mundo. Não vai ter fim, entendeu? Nunca vai ter fim, é uma coisa para sempre. Aquilo ali vai mudar a tua cabeça para sempre. E é todo dia vai mudar um pouco. Porque tu vai ter que se reeducar, né? Aprender de novo a como viver de uma forma
plena e ensinar isso para o teu filho. Assim, a minha experiência de gravidez foi muito... Foi difícil por causa, né, da ansiedade, que eu já tinha tido há um bom tempo. E eu ficava muito triste pensando nisso, né, em como minha vida ia parar. E será que eu ia continuar depois? Eu ia voltar para onde eu estava? Eu ia fazer melhor? Eu ficava pensando muito nisso. E aí eu nunca imaginava que eu ia fazer pedagogia igual minha mãe e estaria aqui, né? Mas aconteceu, graças a Deus. E aí eu vi que o preconceito comigo mesma foi enorme, porque eu não acreditava em mim mesma. Demorou para eu poder ter esse amor e olhar para mim mesma e pensar, não, eu consigo. Eu sou inteligente, eu sou esforçada, eu tenho minha família para me apoiar, né? Porque, graças a Deus, eu fui mãe solteira, né? Minha família me apoiou e eu tive essa força para poder continuar e seguir em frente. Por mais que as pessoas falassem, né, do pai da minha filha ou da escolha que eu fiz, né, de ter ela, coisa assim, eu não me importava, entendeu, com isso, porque eu estava mais preocupada era comigo e com aquele ser humano que eu ainda não conhecia, mas que eu já amava, né? Porque o fato de a gente criar uma vida dentro da gente já é um milagre, né? Ainda mais quando a gente é nova, adolescente, o nosso corpo não está ainda 100% formado. A gente morre de medo. Meu Deus, o que vai acontecer no dia que eu parei esse menino? Como é que vai ser isso daí? Foi, assim, uma ansiedade mesmo a 1000, né? Foi um momento muito difícil. Depois que ela nasceu, eu tive que rodar, assim, minha vida inteira para poder alimentar ela. Então, eu ia para a escola, né? Estava no ensino médio, né? Eu ia para a escola e na hora do recreio, na hora da merenda, né? No caso, eu não merendava. Eu não ficava lá de papinho com as meninas. Eu ia para casa para amamentar ela. Voltava de novo. E era assim, todo dia. Isso ficou por um ano. Mais de um ano. Quando eu me formei, eu dei graças a Deus de não ter mais que fazer esse percurso todo, né? De escola e casa, todo dia. E aí ela foi crescendo. Hoje ela já estuda na frente de casa. Ela já vai embora, vai-te embora. Ela já sabe. Só olha do lado, atravessa a rua, ela vai embora. Então, ela já me ensina coisa que nem eu, entendeu? Nunca se passa pela minha cabeça. Coisa que ela já aprendeu na escola dela. É um processo. E eu acho que vocês, quando forem mães, vocês vão perceber. Vocês já perceberam que vocês mudaram, né? Por estar fazendo pedagogia. Bastante. E quando vocês forem mães, vocês vão ver como vocês vão olhar o mundo de outra maneira. Diferente de como vocês estão agora vendo, né? Estudando pedagogia. Com todos, né? Os professores que a gente já conheceu, todos os temas que a gente já abordou, trabalhos, brincadeiras, né, que a gente já elaborou. E a gente vai crescendo, né, mais e mais. Marcelene, como é que foi, assim, a tua experiência, né? Porque tu teve mais nova do que eu. Eu tive com 18. E tu teve com quantos? Eu tive ele com 15, o meu filho. Ia fazer 16, só que eu não tive ele aqui. Então, eu estava até conversando com a Renata, né? A Renata falou, mas você ainda não passou por nada, assim, de bullying na tua gravidez? Se eu passei, eu não sei. Porque eu estava longe daqui. Se aconteceu, foi para cá, porque o pessoal de lá não me conhecia, né? E aí, se eu passei, foi para cá e até hoje eu não sei, prefiro não saber. Porque a gravidez mexe muito com a gente, né? E aí, tipo, se aconteceu, a minha família preferiu não me falar. E eu prefiro assim também, é melhor. Mas é muito difícil, foi muito difícil. Eu era muito nova, eu estudava, tive que parar porque eu passava muito mal. Mas concluí, graças a Deus, estou aqui hoje. Espero me formar em breve. Amém. Mas também é uma coisa muito boa. Foi uma parte muito boa, porque é um ser que depende da gente. E para tudo ali a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande. Mas que ensina muito a gente também, que nem tu falou, né? Que a Liz chega com coisas assim para te falar que nem tu sabia. O Marcos também chega com coisas assim, mamãe, aprendi isso hoje, eu fico surpresa, tipo, tá crescendo. O medo já vem também, né? Do mundo, porque o mundo, na verdade, não é o mundo. É as pessoas, às vezes, que são tristes, né? Que nem vem acontecendo isso tudo nas escolas. É um assunto muito triste, principalmente dentro das escolas, né? Onde seria... para as crianças aprenderem, para as crianças ir atrás de saber coisas novas e está acontecendo tudo isso, é muito triste mesmo.
Realmente, mas é que a gente... Na nossa infância também tinha aquelas coisas ruins acontecendo no mundo, né? E a gente não sabia exatamente o que era que estava acontecendo. Não sabia que era ruim. Mas, assim, na minha vez, existia o louco da seringa. E eu morria de medo de sair de casa, porque eu não sabia se aquilo era verdade ou se era uma mentira. Mas, para mim, aquilo ali era um medo muito grande que eu não queria, porque não queria aquele homem com uma seringa correndo atrás de mim. E, então, eu morria de medo de sair de casa. E aí a minha mãe explicava, olha, tem que ficar atenta, mas não precisa se privar, só fica atenta. E aí eu ia para a escola lá perto de casa, e aí eu sempre ficava, meu Deus, será que esse louco vai vir agora? Sinto nada, vai vir tacar uma seringa na minha Então eu sempre ia muito rápido para a escola e me trancava lá e só saía na hora de ir embora mesmo. Era como se fosse meu refúgio ali. Aqui esse doido não entra. E aí... Só que era uma mentira na época. E o que está acontecendo agora não é nenhuma mentira. É verídico mesmo. E, para mim, isso está se tornando algo que me dá medo também. Não, porque, assim, eles atacam crianças pequenas que não sabem se defender, que não sabem o que está acontecendo. E acredito que não seja só crianças que chamem a atenção, mulheres também chamam, porque também não tem uma força 1000 vezes maior que um homem com uma faca. E aí eu ainda tenho um medo grande ainda, principalmente quando eu dei a palestra lá no SESI, eu fiquei, meu Deus, se entrar alguém aqui, como é que a gente faz? Só que aí... Inclusive, né, a diretora, coordenadora, no caso, ela foi conversar com a gente e eu me admirei dela falar que os pais, né, quando foi feito o convite para as crianças, eles estavam com medo da gente. Pensando assim, não, vocês vão abrir a escola para um monte de mulher que você não sabe nem quem são para falar para os nossos filhos de bullying? Vai que essa mulher chamam de assassina, né? Eu acho que eles ficaram pensando nisso e eu fiquei, meu Deus, será? Né? Mas é isso, eles estão com medo. Estão com medo e o fato de a gente ter feito a palestra, né, ter o panfleto como prova de que realmente é um assunto bom para ser tratado, talvez tenha tranquilizado, né, os pais, porque todo mundo está com medo. Infelizmente, né, todo mundo está com medo. Como a Renara falou que ela, ali no momento, ela sentiu medo. Gente, uma noite antes da gente palestrar ali, eu tive uma crise de ansiedade porque eu vi uma notícia num grupo de Santa Maria e eu vi aquelas fotos e aquilo tudo. Que me ajudou foi a Paula. Eu disse, amiga, não tô bem. E isso era de madrugada e foi uma crise de ansiedade que eu não consegui dormir. Pensei que ia morrer pensando naquilo, porque realmente causa muito medo. E é muito triste ver isso acontecendo, ainda mais com crianças. E o mais triste ainda também é ver os pais ter que explicar que se entrar alguém diferente na escola, correr para um lugar, se proteger de qualquer maneira. Porque são crianças, são ali um serzinho inocente. E tem a perna pequena para correr. E daí a gente pode imaginar que a Naila, ela é uma adulta e ela viu isso, ela se impressionou com isso e ela não estava conseguindo dormir. Aí vocês imaginam uma criança que tem acesso à rede social, ou um celular que seja deles, ou um celular dos pais. Aí como que ele fica ao abrir grupos e ver áudios de pessoas ameaçando massacre, falando data, hora, ver vídeos de gente ensanguentada, crianças saindo da escola e aquele tumulto todo e os alertas, não deixem seus filhos para a escola. O que é que vai dar neles? Um medo da escola, talvez até de ficar em casa, gera uma coisa muito absurda na cabeça da criança. E o medo das pessoas, né? Isso. Exatamente. Qualquer Aí pessoa. a escola já tem que saber lidar com tudo aquilo, saber como que vai entrar nesse assunto, palestrando ou algo assim. É importante também explicar para que eles não tirem só a conclusão do que estão vendo e que aquele medo não consiga dominar e que eles não sintam mais o interesse de estudar e se privem pelo medo, né? Que acontece muito com a gente que é adulta, imagine com crianças. Realmente. E só pelo fato de que a Naila ter
tido uma crise de pânico muito grande em relação às notícias, eu também fiquei um pouco apavorada. Eu fiquei pensando, será se eles vão cancelar e a gente não vai palestrar amanhã e a gente vai ficar assim, vai ter que palestrar outro dia? E assim que eu entrei na escola do SESI, eu percebi um monte de portão e eu fiquei, gente, até o cara entrar aqui dentro, vai dar tempo de eu pegar esse menino, botar debaixo do braço e correr. Não sei pra onde, mas eu vou. Só que eu também fui dormir pensando nisso. E se uma pessoa entrar lá, pular aquele muro e acontecer milhões e milhões de coisas? E é muito triste a gente ter que pensar em várias possibilidades quando se entra numa escola onde tem crianças. Ou como é que a gente vai proteger cada uma? Como é que a gente vai fazer isso ou aquilo? Porque, querendo ou não, são homens grandes entrando com teçado, com machado. E aí? E a gente que não tem a mesma força que ele? O que é que a gente vai fazer para parar ele e para não machucar nenhuma das crianças? Porque elas não sabem se defender, mas a gente pode fazer alguma coisa. Só que se a gente, mesmo que a gente faça alguma coisa, vai adiantar? A gente vai ter força suficiente para parar ele? A gente vai conseguir salvar pelo menos uma das crianças? Aí eu fiquei muito pensativa sobre isso. E aí eu fiquei, meu Deus, e o que eu faço? Como é que a gente vai fazer? E como eu vi que ninguém cancelou, eu pensei, vou dar uma rezada aqui em casa para poder ir, poder abençoar, porque... E até lá mesmo eu ainda estava com medo. Eu sempre ficava olhando para aquele portão e eu ficava, qualquer mínimo passo que derem ali, vai ser um sinal alerta para mim fazer qualquer coisa, correr, pular, ir atrás de alguma coisa. E foi bem tenso para mim ter ido lá e ter ficado em alerta, não só no que eu ia falar, mas como também no portão, para ver se ia chegar alguém capuzado ou qualquer coisa assim. E eu acredito que as meninas também tenham pensado bastante, né? Porque isso traz um alarme muito alto na gente. A gente fica naquele neurótica, porque, querendo ou não, deixa a gente assim. E lá no espaço só tinha mulher. E aí eu ficava mais ainda pensativa. Que a gente poderia se juntar? Poderia. Mas na minha cabeça não iria adiantar muita coisa. Não tinha como a gente combater um homem com o dobro da nossa força. E eu sou tisga, não tem como. Eu mesma, no máximo que eu consiga bater um vento, eu sair voando ali com ele. Olha, isso é bullying contigo mesmo, viu? Sabe o que eu acho interessante? Interessante também triste. Porque quando acontece uma coisa assim, o que a pessoa fala? Essa pessoa com certeza sofreu bullying. Mas por quê? Esse cara sofreu bullying? Aí por isso ele foi matar um monte de criança de 2, 3 anos de idade? Não. O que a criança fez pra ele? Ou ele lembra do que aconteceu com ele lá quando ele estava no maternal? Não lembra, né? Então, são vários motivos que podem levar a pessoa a fazer isso. Aí, eu gosto de pensar, assim, o bullying, ele começa, né, quando o primeiro contato que a criança tem na escola. É o lugar onde mais acontece o bullying, né? Porque lá vão ter várias crianças, né? Cada uma com a sua convivência, na sua família. Diferenças, né? E aí, quando entra numa sala, como tu disse, né, um quadrado, que eles se veem tendo que conviver com aqueles diferentes, tendo que respeitar a professora, tendo que aprender a rotina da escola, como fazer os trabalhos, tudo isso, vai acontecer milhões de coisas. Vai ter mordida, principalmente na primeira semana de adaptação, meu Deus do céu. É mordida, é soco, é puxão de cabelo, é empurrão, é tudo quanto é coisa. E professor, ele não tem como ficar com cada um. Ele tá assim, ó, olhando todos, né? E olha, às vezes quando acontece uma coisa com um, tu tá lá cuidando de outro, atrás de ti já tem outro batendo. Tu tem olho na costa? Tu tem que criar. Tem que criar um olho na costa nesse momento, porque é tipo assim, perigoso, né? Uma brincadeira pode se tornar perigosa. E aí, quando a gente vai cortando isso desde pequeno, cada série, né, que a criança vai evoluindo, vai passando de ano, ela vai aprendendo mais. Agora, se não tiver isso também nem em casa e nem na escola, a criança vai se tornar que tipo de adulto? É isso que eu gosto de pensar. Porque quando a gente pensa assim, não, os psicopatas, os assassinos, né, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que acabam, né, numa cadeia, eles também foram crianças um dia. Como foi a educação deles? Como é que os pais conversavam com essa pessoa? Como é que os professores tratavam essa pessoa?
Eles foram para uma escola? Eles aprenderam que não deve bater, que não deve roubar? Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser mostrada para a criança desde o primeiro momento que ele já sabe olhar para a gente e escutar. Porque tu acha que uma criança de 1, de 2 anos, eles não entendem, mas eles entendem, entendeu? Se tu reforçar isso todo dia, eles entendem. É por isso que eu acho importante a união da família com a escola. Porque aí vai ter essa comunicação para poder ajudar aquela criança, principalmente aquela que tem dificuldade. Como a gente vê hoje em dia, que está muito frequente, né? Crianças com TDAH, com autismo, né? Então, essas crianças ainda muito mais precisam de um cuidado, né, especial, um tratamento especial, porque tem que ter uma forma de chegar naquela criança para ela poder se abrir para o mundo, né? É muito mais difícil. E eu sei que a Renata tem alguma coisa para falar em relação a isso, né, Renata? Eu fui uma criança meio lerda, assim, né? Porque para mim era muito mais difícil aprender com milhões de coisas escritas no quadro. Eu não sabia ler. Na pré eu não sabia ler. Por que que eu teria que olhar para aquelas letras e sentir que aquilo ali era o que eu estava aprendendo? Então, para mim foi bem difícil a pré. Foi muito difícil, porque para mim era só um lugar onde eu poderia ir, brincar e acabou. E lanchar. E lanchar. Era um lugar onde só precisava para fazer isso, não precisava algo mais. Então, para eu aprender a ler, eu demorei um pouco, eu tive que fazer aula particular, e também foi difícil aula particular também. E aí, eu só aprendi no meu tempo a ler. Quando aquele momento que eu disse, eu vou aprender a ler agora, e eu aprendi a ler, foi tudo no meu tempo. E aí, eu tive um atraso bem grande, então, já era de se olhar, as pessoas olhavam para mim com pena. Ah, essa criança não sabe ler? Essa criança repetiu a pré? Cadê a mãe dessa criança para fazer alguma coisa? E aí, conforme eu fui crescendo, eu continuei com esse problema de não aprender assim de primeira. Mas eu tenho a capacidade de aprender. É diferente de outros. É diferente. Eu sei de coisas inimagináveis porque aquilo me dá foco, sei. São informações totalmente descartáveis, são. Mas é a minha forma de aprender. Quando eu estou preparada para aprender, quando eu estou centrada e eu estou focada naquilo, com certeza eu vou aprender. Então, quando as pessoas olhavam para mim e falavam, você tem que aprender isso por bem ou por mal, eu não aprendia. Porque eu era forçada àquilo. Agora, quando uma pessoa chegava em mim e me explicava de uma forma mais lúdica, como uma brincadeira, ou até mesmo em forma de canção que me chamava a atenção, eu conseguia mais fácil aprender o que estava passando. Porque, assim, quando a gente ensina crianças, a gente tem que saber qual é a dificuldade de cada um e ajudar naquela dificuldade. E não impor à criança que ela aprenda da forma que eu quero. Porque não funciona assim. Ela nunca vai aprender. E não só vai aprender, como vai ser chamada de burro. Porque o professor ele já está mostrando que aquela criança ela não tem a inteligência necessária. E aí, as outras crianças elas vão pegar para si a verdade do professor. E aí, fica só aquela criança que tem dificuldade maior de aprender. Não só uma dificuldade, mas como ele aprende de uma forma diferente. Aí fica ruim para a criança, porque ela vai crescer com aquele negócio. Eu sou burro. Eu sou totalmente... Acaba sendo um bullying disfarçado, né? Que a criança vai ficar pensando que é mesmo, né? Mais lerda ou mais burra do que os outros. Mas, né? Na verdade, nem é. E, realmente. E aí, acaba crescendo, se achando insuficiente. E aí, ele só vai se afundar. Porque não vai ter aquela mão amiga que vai dizer, nossa, isso não é verdade. Você não é burro. Você só aprende de forma diferente, mas você é inteligente da sua forma. Porque cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Não somos iguais e a gente aprende isso dia por dia, vivendo em sociedade, que cada pessoa aprende de uma forma. Eu posso aprender de uma forma mais dinâmica, a outra pessoa já gosta mais de uma oratória, o outro já gosta mais de escrever e ler, porque tem uma facilidade maior de aprender. Então, quando a gente acolhe a criança desde pequeno na dificuldade dela, ela não vai crescer uma pessoa que se acha insuficiente e burra, e não vai correr atrás de nada. Eu fui uma criança que fui insuficiente e burra por muito tempo, porque eu acreditava que por eu fazer aula particular e ter tido aquela dificuldade de aprender a ler,
eu já não precisava mais fazer mais nada da vida, além de me esforçar o mínimo possível, porque eu sabia que mesmo que se eu me esforçasse o máximo, eu não iria aprender, eu não iria saber o que estava sendo escrito. Então, me machucou por muito tempo o fato de que eu tinha uma dificuldade de aprender, e quando eu entrei na pedagogia, as meninas, a Paula e a Naila, logo de início, elas me acolheram bastante mesmo, e eu sou muito grata, porque eu tive várias dificuldades. E aí, eu tinha total descontrole das emoções, porque eu não sabia como dizer, então eu ficava explodindo, assim, sabe? Como se as pessoas fossem me ouvir a cada vez que eu explodisse. E aí as meninas foram me recolhendo, eu fui aprendendo a poder me expressar sem fazer todo aquele alvoroço. E hoje em dia a gente continua sendo um grupo, a gente continua sendo aquele trio, assim. E aí eu sou muito grata dentro da pedagogia, duas pessoas terem me acolhido e terem me mostrado que, apesar de eu ser um pouco mais lenta, no caso, aprender do meu jeito, elas vão estar lá me dando suporte, porque sempre que o professor passava uma atividade, um trabalho, eu ia no grupo e falava, gente, eu não entendi, alguém pode me explicar? E aí elas, com toda a paciência do mundo, chegavam e me explicava, olha, é assim, assim, assim. E aí eu entendia e fazia da minha forma, tanto que em questão de ler um texto e explica lá na frente, eu sou muito mais fácil de fazer isso, porque eu já li um pouco sobre aquilo e tenho um conhecimento a mais. E aí eu só vou acumulando ali, e na hora de explicar, eu sou boa em explicar. Assim como a Paula, ela é boa em pintura, a Naila, ela é boa em artesanato, ela fez um prédio maravilhoso que eu não consegui fazer. Então, a gente, desde o início, se complementou bastante, porque elas me acolheram, eu me senti bem mais à vontade. E aí, a cada vez que elas tenham também alguma pergunta, alguma dificuldade, eu já vou lá, tenho um pouquinho de coisa para dizer e eu vou lá e complemento. Então, na palestra, principalmente, eu senti uma segurança maior porque eu estava fazendo trabalho com elas. Porque eu sabia que com elas eu podia contar em qualquer momento que eu travasse ou ficasse parada olhando para as crianças e não sabia o que fazer. E aí, nesses 2 anos de faculdade, eu acho que não desisti foi por causa delas. Que elas estavam ali. Olha, Renara, tem os nossos, vai chorar. Tem os nossos 50%. E aí... Eu tô emocionada. E aí, hoje em dia, eu já me aceito melhor com os meus desafios. E eu acredito que, mesmo com os desafios, eu ainda tenho muita coisa ainda. Nesses 2 anos de faculdade, barreiras que eu vou derrubar. E espero eu que seja junto com vocês, né? Porque desde que a gente formou esse grupo, eu me senti muito à vontade. E quando eu me sinto à vontade no canto, eu tenho ideias muito melhores. Eu sou bem imaginativa. Então, as minhas ideias fluem melhor. Espero que nesses 2 anos, mais 2 anos que me falte, eu aprenda milhões de coisas mais, porque cada dia mais a gente tem algo a absorver dentro da pedagogia. E aí, quero ser alguém assim que outras pessoas podem se espelhar, porque eu tive a dificuldade, mas eu não parei. E eu espero não parar nunca. Espero continuar evoluindo e mostrando que posso ter os meus problemas de aprendizado, mas eu vou me modificando e me reinventando a cada dia. Isso. Como a Marceline falou, né? Tu pode mudar o mundo. Tu pode mudar o mundo, Naila. Tu pode mudar o mundo, Paula. Todo mundo pode mudar o mundo. Eu também, né? me sinto muito grata, assim como a Renara falou, de todo o desafio que a gente está passando desde o início da faculdade até aqui. E já é bastante caminho andado. E eu espero andar muito mais. E tem todo o processo. Assim como uma criança, ao entrar no maternal, na creche, ela sofre toda uma adaptação, o medo. Eu também senti ao iniciar a faculdade. Era algo muito novo e eu tinha muito medo das críticas, porque no meu ensino fundamental eu sofri muito bullying e isso me atrapalhou muito no meu aprendizado. Aí eu fui para o ensino médio, estudei 1º e 2º ano. O meu 3º ano foi todo no início da pandemia, então não fiz nada praticamente. Fiz algumas atividades online, mas
não foi o terceiro ano, o meu último ano, o ano de eu aproveitar, o ano que eu estava numa fase muito boa, que eu estava deixando meio que a vergonha de lado e eu tinha passado já muitas coisas nos anos anteriores, coisas boas e muita coisa ruim também, em questão de bullying, de insegurança, essas coisas que eu acho que a gente sofre, né? Aí, ao entrar para a faculdade, já teve todo esse medo de não ter tido um bom terceiro ano. Eu não tive um bom último ano na escola, então, a minha cabeça era como que isso vai me afetar ao entrar. Vai afetar quando for a matéria de matemática, por exemplo, português. Aí, chegando lá, eu encontrando as meninas que foram luz na minha vida, eu não vou chorar. Foi muito Vocês estão bom muito e foi uma emotivas. adaptação muito boa. E graças a Deus está dando tudo certo. E está completando esse trabalho hoje, a gente já fez a palestra, e a gente vai finalizar mais uma disciplina, dando tudo certo. Então, isso me dá um orgulho muito grande. E eu espero que permaneça assim, que existe muita dificuldade na faculdade, nos trabalhos, em tudo, questão financeira, psicológica, mas que nada nos deixe nos abalar e que a gente olhe sempre em frente. A gente está passando todo o processo e a gente vai conseguir o que a gente almeja, né? Cada um almeja uma coisa aqui. Então, seja para se formar e conseguir o emprego, que é muito importante, mas também por questão pessoal, de superação. Eu acredito que está dando certo e vai continuar dando. As meninas falaram, né, que quando entraram na faculdade e tudo mais, também reconheço isso e também reconheço que até agora, a gente está no 4º período, tivemos professores maravilhosos que sempre nos incentivam a querer mais. Esses dias eu estava olhando aqui as redes sociais e eu vi um vídeo de um rapaz. E ele gravou o vídeo, ele está em outro país, acho que se eu não me engano é na França, não sei. Em outro país, ele gravou um vídeo justamente para a professora Fátima dele. E ele falando, aqui, professora Fátima, não foi a senhora que disse que eu não ia ser nada e tal. E ele já estava em outro país e eu olhando assim, olha o que ele conseguiu. Aquela professora não falou coisas boas para ele. E hoje eu vendo meus professores da faculdade, eles nos incentivam. Quando um professor perguntou qual foi o motivo da gente começar a iniciar a faculdade de pedagogia. Cada um deu a sua resposta. E a minha resposta foi que os meus professores me incentivaram. Porque desde o ensino fundamental, eu tive professores ótimos, maravilhosos. E eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse professor. E eu sempre dizia para minha mãe, quando eu crescer, eu quero fazer uma faculdade de pedagogia. E eu sempre dizia isso para todo mundo. E eu consegui, eu tô aqui. Realizou o sonho mesmo. Além das pessoas que a gente tem do nosso grupo, que nos incentivam, nós também temos professores maravilhosos. E é isso que a gente precisa. Porque como a Renata estava falando, que tem professores que chamam seus alunos de burro e diz que o aluno é isso e aquilo, também tem professores que nos incentivam. Você pode, você consegue, vai, não desiste. E isso é muito legal, porque é o que a gente precisa. Porque só os nossos problemas já nos desanimam. Quer ver um professor, um personagem ali que é importante, já fala essas coisas pra gente. Então, é muito bacana, muito legal. Que a gente tem essas pessoas para nos incentivar e dizer que a gente pode, que a gente consegue. Como a Marceline falou, você pode mudar o mundo. Pegando o gancho da Naila sobre... Eu tive uma professora que ela acredita muito em mim, eu acho que até hoje, que ela foi da 4ª série. Até hoje, se eu ver ela na rua, eu tenho que cumprimentar ela, tenho que falar com ela. Porque ela foi uma professora, assim, que me ensinou bastante de uma forma que eu entendesse. Ela contava histórias para mim. Mas na 4ª série? Na 4ª série, a gente não era grandinho demais para escutar histórias dela. A gente tinha uma idade... Nem que se a gente tivesse 20 anos, era como se a aula dela fosse uma magia maravilhosa, porque simplesmente ela estava ali porque ela queria ensinar a gente. Não era porque ela era obrigada, porque ela precisava do salário. Não, ela estava ali justamente porque ela queria ensinar a gente, não só ensinar, mas motivar. Ela uma vez falou, olha, se você quiser fazer Enem, eu vejo com a menina do cursinho,
para você fazer, para você estudar para o Enem. E hoje em dia eu não vejo ela mais, mas eu sei até hoje onde ela mora, eu só não vou lá porque ela não faz. Nossa, o que essa menina tá fazendo aqui? Mas até hoje eu lembro dela como uma professora que foi extraordinária para mim, uma professora que foi uma que me impulsionou a querer continuar. Ela foi aquela professora que olhou para mim e falou: minha filha. Essa vai mudar o mundo. É igual você falou, vai mudar o mundo essa daí. E ela, Silene, tu tem que virar filósofa com essa frase. E ela acredita muito em mim. E eu acredito que até hoje ela ainda acredita em mim, que eu posso fazer grandes coisas. Não só em mim, como ela também deu aula para minha irmã. E a minha irmã tem muitas coisas boas para falar sobre ela. E ela, na época de eleição, ela sempre ela contou uma história do irmão dela que quebrou a urna. E foi ela contando a história dentro da sala de aula e a gente rindo. E aí ela entrou no assunto da aula que a gente nem percebeu que ela estava falando sobre o assunto da aula, mas a gente estava aprendendo. E aí foi como se tivesse passado muito rápido a aula dela, como se aquela história que ela estivesse contando sobre o irmão e entrado no assunto foi como tivesse sido flash ali. E eu não queria que acabasse a aula dela. Eu ficava ansiosa, meu Deus, hoje é a aula do meu professor. Esse que é o bom professor, né? Ele sabe chegar no aluno, na turma, de uma forma que não fique chato, né? Porque, contando experiência pessoal, a criança vai entender muito melhor. Ainda mais uma coisa que é engraçada, né? Para entrar num tema. Assim, falando sobre professores, a importância deles, eu não consigo me lembrar, assim, muito bem da minha infância, sabe? Eu acho que a parte que mais marcou para mim foi o ensino médio. Acho que, né, porque estava grávida, tinha que carregar aquela melancia para todo lado que eu ia. E a cadeira era difícil de sentar. Eu tinha marcas na minha coluna, porque era muito grande, né? A barriga, e eu ficava assim, muito longe aqui da mesa, né? Era muito difícil. Encostava sempre aqui na minha costa. Eu sofri bastante relacionado a isso, né? As pernas inchadas. Então, ir para a escola com enjoo, com dor, com toda aquela coisa do peso, né? Do cansaço, do sono, que era imenso. Os professores, se não fossem eles, eu não tinha passado de ano, porque como que daquele jeito ia ter paciência para aprender química e física? Nunca, no Brasil, nunca, né? Então foi, assim, eles passavam trabalhos para mim, assim, mais, vamos dizer, mais práticos, né? Mais rápidos, para eu poder alcançar a nota diferente um pouco dos outros, porque eu não tinha como estar indo todo dia para a escola, né, ou fazendo da maneira como eles faziam, que era muito cansativo para mim, fazer aquelas provas, enfim. E eu apresentava muito trabalho, muito seminário, acho que foi por isso que eu melhorei mais a parte, né, da oratória já na faculdade. Meu maior medo era esse. Meu Deus, um dia eu vou fazer faculdade, como é que eu vou apresentar meu TCC? Eu não vou nem saber apresentar, eu vou gaguejar, ler em papel. Então, era um medo, assim, tremendo. A parte de já treinar isso, né, no ensino médio e chegar na faculdade e ter professores que ajudam a gente também na faculdade assim, é imprescindível, né? Porque quanto mais professores acolhem a gente se sente livre. Essa é a real, né? Para a gente se sentir livre para fazer também um bom trabalho. No caso, né, no nosso caso, que a gente está estudando pedagogia, eu sempre ficava pensando, meu Deus, a minha mãe é professora. O meu pai é doutor em biologia. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, será? Eu vou ser doutora também em alguma coisa? Eu não sei, entendeu? Mas só a parte de eu já estar na faculdade, depois de ter tido minha filha, já é assim, eu ganhei o prêmio. Para mim tá bom, entendeu? Claro que eu não vou me acomodar e aí parar de viver minha vida e ficar sempre nisso, né? Eu vou sempre estar buscando mais e fazer mais, porque eu também tenho talento, enfim. Mas a parte, assim, da gente crescer, né, intelectualmente, se dá dos professores, do ensino fundamental e do ensino médio e agora na faculdade. Eles são os mais importantes, né, no caso. É isso. Realmente, falando nos professores da faculdade, eu acredito que eu pensei que era diferente a faculdade de pedagogia, porque eu achei que teria uns professores e eu acreditava que seria muito pesado, porque eles iriam querer muito da gente e a gente não teria como dar a ele o que eles queriam, mas no decorrer do tempo eu fui percebendo que esse medo era só o medo meu mesmo, só que eu tinha imaginado demais, que eu pensava demais.
Eu achava até que eu não conseguiria sair nem da primeira matéria e eu consegui sair da primeira matéria. E para mim foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso vivenciar a pedagogia, porque tem várias outras turmas também e elas têm também algo para acrescentar, tem algo também para ensinar a gente. E para mim é assim incrível estar fazendo pedagogia, porque era uma faculdade que eu não dava nada e hoje em dia para mim está sendo algo que libertador até, porque ter professores me acolhendo, dizendo coisas importantes que eu precisava ouvir naquele momento. O professor Iranildo, não é só porque a gente está na matéria dele, mas é uma das pessoas onde ele me incentiva muito, porque desde a última vez, da primeira aula que eu tive com ele até essa outra, ele falou para mim que notou uma certa diferença, tanto na minha forma de expressar, como também numa forma como é que diz? Como na forma na lúdica. E porque eu era muito travada, então eu não sabia explicar, eu tinha medo, eu ficava acelerada, eu sempre ficava ali cabisbaixa, eu não tinha uma confiança no que eu estava dizendo. Então, ele notou uma diferença, ele viu quanto mais eu estava à vontade, porque eu fui evoluindo com o passar do tempo. E os professores, eles olham muito para os seus alunos, eles notam uma diferença desde o começo até aqui. E a oratória foi o meu maior desafio, porque eu sabia o que falar, mas eu não sabia como falar. E eu achava que eu deveria ler um dicionário para poder explicar lá na frente com frases totalmente rebuscadas, de falar totalmente formal com as pessoas, com os professores, para eu ser uma pessoa brilhante, para as pessoas não notarem tanto a minha insegurança quanto as minhas falhas. E conforme eu fui errando, eu comecei a pegar os erros e transformar em acertos. E tá sendo assim, essa evolução está sendo muito boa para mim, porque tem professores que olham para mim e notam a minha evolução. Não só notam e guardam para si, mas como também dizem para mim. O que é totalmente bom, porque a gente se sente assim, especial, né? Nossa, eu estou evoluindo, eu estou sendo totalmente diferente. Eu não precisei de frases formais, eu não precisei de um dicionário para evoluir. Eu estou evoluindo porque eu estou sendo eu mesma. Virar um dicionário, né? Eu não precisei ser uma pessoa totalmente... usar tantas frases difíceis, usar um palavreado rebuscado, ser o que eu não sou. Eu estou sendo o que eu sou. E os professores estão gostando disso, estão gostando do que eu falo nas minhas apresentações. Eu deixo a desejar um pouco nos palavrões, eu deixo, mas conforme vai passando o tempo, eu vou notando a diferença, que hoje em dia eu já não falo tanto palavrão e não fico tão irritada na sala de aula. Hoje em dia eu já consigo já notar que eu tenho um autocontrole sobre o que eu faço e o que eu sinto, graças à evolução dos professores. A evolução dos professores, não, a minha evolução, né? E o fato dos professores terem me abraçado e não ter desistido lá no começo, não, você não serve para essa faculdade. Eles me acolheram bastante. E não só me acolheram, hoje em dia eu noto uma diferença muito grande na forma que os professores também olham para o que eu falo. Eles me escutam bastante até. E eu gosto de falar, né? Eu sou bem acelerada nessa parte de falar. E para mim é muito bom, porque quando tem pessoas para me ouvir, e não só me ouvir, como notar que eu sou uma pessoa que não necessariamente especial, assim. Eu sou... Mas que eu estou me tornando, né? Cada dia. Para finalizar, uma frase que Freud sempre diz, né, que eu sempre vejo em várias redes sociais, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, de Freud. Obrigada. Obrigada.